Olá, meus queridos alunos, ex-alunos daqui do canal Ex-Enem. Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Luan, professor de matemática, e vim aqui mostrar para vocês mais um pouquinho de geometria plana. Beleza? Essa é a nossa terceira aula. Para você que ainda não é inscrito e já perdeu as duas aulas, aqui no card em cima vai estar disponível as aulas anteriores. Aqui também no link da descrição também vai estar disponível as aulas anteriores, a primeira aula e a segunda aula. Beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe o seu like aí. Beleza? Então solta a vinheta e vem comigo. Olha lá então, pessoal, falando de definição, tá? De triângulos. Hoje a nossa aula vai ser triângulos. Então, a gente vai falar sobre conceito, elementos e classificação. Beleza? Então, olha lá. A definição de triângulo vem da seguinte maneira. Ó, dados três pontos A, B e C não colineares. Por que não colineares? Não pertencem à mesma reta esses pontos. A reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC. Ou seja, quem são esses lados? AB, AC e BC. São esses pontos aqui, ó. Do ponto A até o ponto B, eu tenho o lado AB, certo? Do ponto A até o ponto C, eu tenho o lado AC. E do ponto B até o ponto C, eu tenho o lado BC. Observa que esses pontos que estão aí definidos com letra maiúsculas, eu vou chamar de vértice, certo? Esses pontos, essas letras que são minúsculas, certo? Eu vou representar como os lados, beleza? Então, os vértices são representados como letras maiúsculas e os lados com letras minúsculas, beleza? E os ângulos, olha lá. Quando eu falo que o ângulo, olha, ABC, o que significa esse chapeuzinho aqui em cima do B? Significa que o ângulo está em cima do ponto B, ou seja, neste vértice aqui, ó. Então, este ponto aqui, ó, o ângulo ABC, quem está no meio aqui sempre vai ser o ângulo. Então, eu estou falando deste ângulo bem aqui, ó, certo? Agora, o ângulo ó, ACB, então estou falando do vértice C, aqui que está o próximo ângulo. Vamos diferenciar aqui, beleza? E aqui, ó, BAC, então é BAC, então o A está no centro. Aqui como um vértice e esse vai ser exatamente o meu próximo ângulo, beleza? Então tem essa diferença. Quando você vê ABC e esse chapeuzinho em cima dessa letra que está no meio, significa que essa letra é o vértice e o ângulo, beleza? Então, neste caso, temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, ok? Até aí, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as suas classificações. Quanto aos lados, os triângulos se classificam em equilátero. Quando eu tenho um triângulo equilátero, significa que eu tenho três lados congruentes. Como assim, professor? Três lados congruentes? Três lados iguais. Então, este lado aqui, ó, ele é igual a esse e também é igual a esse, beleza? Também a gente pode dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom, se todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, então significa que este ângulo aqui é 60 graus, este ângulo aqui é 60 graus e este ângulo é 60 graus. Se eu fizer a soma desses ângulos internos deste triângulo, vai dar exatamente 180, ok? E os triângulos isósceles, professor, olha, o triângulo isósceles eu tenho dois lados congruentes. E o terceiro lado eu vou chamar de base, certo? E esse lado aqui é distinto dos dois, tá? Então, se eu chamar aqui de A, de B e de C, eu tenho aqui uma base, vou chamar este lado de AB, vou chamar de base. E esses dois lados aqui, ó, eu vou chamar de lados congruentes, ou seja, lados iguais. Então, quando eu tenho dois lados iguais e um diferente no triângulo, eu vou chamar de ângulo isósceles. Beleza? Triângulo isósceles, perdão.
E para finalizar, eu tenho o escaleno. O escaleno, eu tenho 3 ângulos diferentes. Observa aqui que no isósceles, ó, eu tenho 2 ângulos iguais, certo? E um ângulo diferente, beleza? E no escaleno, além de ter 3 lados diferentes, ou seja, distintos, eu também vou ter 3 ângulos distintos. Ok? Então, a diferença do equilátero para o isósceles e para o escaleno é o seguinte. O equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente, e 2 ângulos iguais e um diferente. O escaleno, 3 lados diferentes, 3 ângulos distintos. Ok? Beleza? Então, bora lá. Agora, a classificação quanto a seus ângulos, certo? Então, nós temos três tipos de triângulo aqui, importantíssimo. O primeiro é o triângulo retângulo, certo? O triângulo retângulo aqui, como você pode ver, ele tem um ângulo reto, que eu vou chamar de ângulo de 90 graus, certo? Ângulo reto, por isso que eu estou dizendo retângulo, beleza? Então, eu tenho um ângulo ali de 90 graus. Se você vê um triângulo onde você consegue enxergar um ângulo ali de 90 graus, certo? Você vai chamar um ângulo de retângulo, ou triângulo retângulo, beleza? Agora, esse ângulo aqui é igual a 90 graus. E o acutângulo, professor? O acutângulo, observa, deixa eu colocar até de outra cor aqui, ó. O acutângulo, você pode observar que os ângulos, eles são menores que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Vou chamar de ângulo alfa aqui, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, eu vou chamar de ângulo agudo. Nós chamamos também de acutângulo, ok? E se eu tiver um ângulo obtusângulo, professor? O ângulo obtusângulo eu posso definir da seguinte maneira. Ó. Eu tenho 3 ângulos, certo? No triângulo, óbvio. Só que este ângulo aqui, ó, que eu vou destacar, certo? Este ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, este ângulo alfa, ele é maior do que 90 graus. Então, quanto ao ângulo, eu tenho, se é igual a 90 graus o ângulo, vamos colocar bem aqui, ó. Se este ângulo é igual a 90 graus, eu vou ter um ângulo, um triângulo retângulo, certo? Se o triângulo tem ângulo menor do que 90 graus, então, se todos os ângulos são menores do que 90 graus, então é o acutângulo, os ângulos são agudos. E se eu tenho pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, eu estou falando de triângulo obtusângulo. Grave isso aí, beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as congruências de triângulos, pessoal. No primeiro caso, nós vamos identificar esses triângulos. Olha, a congruência tem que ter lado igual e ângulo igual, de acordo com a sua definição. Neste primeiro caso, eu tenho lado, lado e lado. Todos os lados são iguais, certo? Então, olha lá. Se os 3 lados de um triângulo forem congruentes a 3 lados de outro triângulo, então esses 2 triângulos são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, vamos dizer que este lado aqui, ó, seja 3. Este lado aqui seja 4 e este lado aqui seja 5. Vamos chamar aqui, ó, de A, B e C, ok? Então, eu tenho esses 3 vértices aqui, ó, A, B e C. Aqui também, ó, eu tenho aqui 3 vértices, o A, o B e o vértice C, ok? Então, observe aqui o seguinte, gente. Se eu estou falando que este lado aqui é 3, e este lado aqui é 4, e este lado aqui é 5, observa que esses 2 triângulos têm os mesmos lados. Então, se eles têm os mesmos lados, então esses 2 triângulos são congruentes. Observa aqui, ó, que o lado AB, a medida AB aqui, ó, é igual à medida AB deste outro triângulo. Podemos diferenciar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, de triângulo 1 e triângulo 2, ó, certo? Observa aqui este lado, só para a gente entender, ó, este lado AB. Esta medida aqui, ó, AB é igual a 3. Do primeiro triângulo e do segundo triângulo, esta medida aqui, AB, também é igual a 3, ok? Então, eu tenho ângulos aqui, triângulos congruentes. Beleza? No segundo caso, eu vou falar de lado, ângulo e lado. Então, o triângulo tem que ter um lado, tem que ter um ângulo e tem que ter um lado igual ao outro triângulo. Então, olha lá, se 2 triângulos ABC,
Então, vamos colocar aqui, ó, esses dois triângulos. Vamos colocar aqui A, B e C. E D. Olha lá, D. Cadê? E e F. Vamos colocar aqui os vértices. Ok. Bom, se dois triângulos ABC e DF possuem um lado, um ângulo e um lado com medidas iguais, então ABC é congruente a DEF. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que este lado AB aqui, ó, eu tenho um valor de 3, certo? E este ângulo aqui, ó, vamos colocar aqui o ângulo de 90 graus, certo? E aqui outro lado, vamos colocar aqui exatamente um valor de 4. Então, o que é que eu posso observar aqui, professor? Que este outro lado, para ele ser um triângulo congruente a esse, de lado, ângulo e lado, ele precisa ter as mesmas medidas e o mesmo ângulo. Veja, observa que eu tenho aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Certo? Então, eu tenho um ângulo de 90 graus. Observa que este lado DL é congruente ao lado AB. Então, este lado aqui é 3 e este lado aqui, ó, adjacente ao ângulo de 90 graus é 4. Então, o que é que eu posso observar aqui, professor? Que este triângulo ele é igual a esse, ele é congruente a esse, porque ele tem um lado igual a ele tem um ângulo igual a ele e tem o outro lado adjacente ao ângulo igual a ele. Perfeito? Então, se você ver dois triângulos onde eu tenho um lado igual, um ângulo e mais um lado igual, ou seja, dois lados iguais e um ângulo, eu vou ter aí esse segundo caso de congruências de triângulo. Beleza? Agora, nós vamos ver exatamente... Cadê? Lado, ângulo e lado. Agora, ângulo, lado e ângulo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Bom, vamos colocar os vértices aqui para ficar mais didático, não é? Então, aqui eu tenho ponto A, ponto B e o ponto C. Aqui vamos colocar ponto D, ponto E e ponto F. Então, olha lá, quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e o ângulo congruente, então esses triângulos são congruentes. Ou seja, vamos dizer que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Eu tenho um lado, vamos chamar aqui de 4, e tenho mais um ângulo aqui, ó, certo? De 30 graus. Então, significa que este outro ângulo aqui ele tem que ter essas mesmas medidas, certo? Para ele ser congruente. Então, para completar a definição, eu tenho aqui mais um ângulo de 90 graus. Tenho um lado, que eu vou chamar de 4, e tenho mais um ângulo de 30 graus aqui, ó. Então, observa, por que esses dois triângulos são congruentes? Porque eles têm um ângulo igual, um lado e mais um ângulo. Ou seja, nessa sequência aí. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Congruência de triângulos. Então, é muito fácil a gente identificar. E o quarto caso, nós temos o lado, ângulo e o ângulo oposto àquele lado. Então, olha lá, quando dois ângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, congruente, então esses dois triângulos são congruentes. Então, o que ele quer dizer? Que eu tenho um lado, vamos colocar aqui, certo? 4, aqui 3, e aqui vamos colocar um lado 5, não é? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Observa aqui o seguinte, ó, que eu tenho um lado, vamos colocar aqui o 3, certo? Tenho um ângulo, aqui ó, 90 graus, e tenho um ângulo oposto a esse lado, congruente, ó, esse lado aqui, ó, certo que é adjacente ao ângulo, eu tenho um ângulo oposto a ele, ó. Vamos colocar 30 graus aqui. Observa que ele é oposto. Beleza? Então, olha lá, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruente, certo? Da mesma forma aqui, eu tenho o ângulo de 90 graus. Eu tenho o lado aqui 4 e tenho o lado 3, perdão, certo? Lado 3. Tenho o 90 graus aqui, que é o ângulo, e tenho aqui o ângulo oposto a este lado congruente aqui, ó, certo? Adjacente ao ângulo de 90 graus. Então, vou chamar aqui de
30 graus. Beleza? Então, congruência de triângulos. Como é que eu vou analisar nesse quarto caso? Quando eu tenho um lado, tenho um ângulo e tenho um ângulo oposto àquele ângulo, aquele lado congruente lá. Beleza? Que está adjacente ao ângulo. Beleza? Que é adjacente, professor, que está ao lado do ângulo. Perfeito? Agora, nós precisamos entender as condições de existência de um triângulo. Como é que eu consigo enxergar se o triângulo ele existe ou não? Como assim ele existe, professor? Se ele consegue se fechar, certo? Com os segmentos de reta. Então, eu tenho aqui um ponto A, tenho aqui um ponto B e tenho aqui um ponto C, ou seja, os vértices. Então, aqui eu tenho exatamente, veja, eu tenho aqui exatamente A, B e C, ok? Então, para finalizar aqui essa parte de condição de existência, eu preciso demonstrar. De que forma? Eu tenho que dizer que este lado A, ele tem que ser maior. Opa, deixa eu só apagar aqui. Cadê? Aqui. Este lado A, ele tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados, ó, B menos C. Certo? E ele tem que ser o que, pessoal? Menor do que a soma dos outros dois lados, que é o B mais C. Da mesma forma, quem? Da mesma forma, os outros lados. Ó. O B, ele tem que ser maior, veja, ele tem que ser maior do que o módulo de A, vou colocar aqui o A, menos C, e tem que ser menor do que a soma, né, de A mais C, certo? E aqui também, ó, para finalizar, eu tenho que o C, ele tem que ser maior do que a diferença de A menos B e tem que ser menor do que a soma, né, de A mais B, ok? Então, dessa forma, eu preciso mostrar através deste exemplo aqui, ó, que esse triângulo, ele leva à condição de existência. De que forma ele leva à condição de existência? Se um lado ele for maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados e menor do que a soma dos outros dois lados. Vamos fazer esse exemplo para a gente entender melhor aqui, ó. Bom, eu tenho os vértices A, B e C, ok? Então, eu tenho o lado aqui, ó, 5, aqui eu tenho o lado 4, aqui eu tenho o lado 3. Então, para para estar na condição de existência de um triângulo, para esse triângulo existir, pessoal, eu tenho que fazer a seguinte demonstração, ó. Bom, este lado aqui, o 5, ele tem que ser o que, pessoal? Menor do que a soma dos outros dois lados, ó. Ele tem que ser menor do que 4 mais 3. Isso é óbvio, 4 mais 3 dá 7. E 7 é maior do que 5, ok. O 4, por exemplo, ele tem que ser menor do que a soma de 5 mais 3. Ó. 5 mais 3. 5 mais 3 vai dar 8, é maior do que 4. E eu tenho aqui o 3, que ele tem que ser menor do que a soma de 4 mais 5. Observa que 3 é menor do que 4 mais 5. Da mesma forma aqui, se eu for colocar o módulo da diferença, também vai dar a mesma coisa. Então, esse triângulo, ele existe, né? A gente até conhece ele como triângulo pitagórico. 3, 4 e 5. Beleza? Então, para ser triângulo, ele tem que ter essa condição de existência aqui, para ele existir. Beleza, pessoal? Agora nós vamos entender um pouco sobre a mediana de um triângulo. É um segmento com extremidades nos vértices, no vértice e no ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha, veja. Eu tenho aqui o ponto A, o vértice, né? Vértice B e vértice C. Observa que se eu traçar uma reta aqui, pessoal, até colocar de outra cor, se eu traçar um segmento de reta daqui, certo? Até o ponto médio deste triângulo, bem aqui, ó. Observa que esse aqui é o que, pessoal? O ponto médio, que vamos chamar aqui de M1.
certo? Esse aqui é o ponto médio. Se é o ponto médio deste lado oposto, BC, de medida BC, então significa que este lado aqui, ó, ele é igual a esse. Por isso que ele diz aqui, ó, é um segmento com extremidade num vértice, que é o vértice A lá. E no ponto médio do lado oposto. Qual é o lado oposto ao vértice A? B e C. Então, se eu dividir ali no meio, né, como eu estou falando de ponto médio, quando eu falo de ponto médio, significa que as duas partes que foram divididas, elas têm medidas iguais, ou seja, congruentes. Então, este lado aqui, ó, cadê? Este lado B, M, ele é igual ao lado aqui, ó, MC. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? E a bissetriz interna de um triângulo, olha. Em um triângulo com extremidade num vértice também, então vamos colocar aqui rapidinho, tá? Então, olha lá, aqui eu tenho o vértice A, vértice C e vértice B. Então, a bissetriz de um ângulo, olha, eu vou traçar aqui, vamos ver, opa, bem aqui. Certo? Observa que se eu for traçar a bissetriz, eu vou estar formando dois ângulos congruentes. Então, se esse ângulo aqui é alfa, este ângulo aqui também vai ser alfa. Então, olha aí um segmento com extremidade no vértice no lado oposto que divide o ângulo desses vértices e em dois ângulos, ok? Congruentes. Então, ele está traçando a bissetriz do lado oposto ao vértice A, que é a medida BC. Certo? E ele está formando ali dois ângulos iguais. Quando você fala de bissetriz, você está traçando uma bissetriz no triângulo, você está formando ali em um ângulo só dois ângulos iguais. Se era 90, ficou 45, 45. Se era 30, ficou 15, 15. E assim por diante. Beleza? Então, aqui nós temos também, ó, o teorema do ângulo externo, tá? Para a gente ir lá para a aplicação da definição. Isso aqui é muito legal também, ó. O ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Dado um triângulo ABC, como nós estamos vendo aqui, ó, este triângulo A, com vértice A aqui, ó, vértice B e vértice C, certo? Dado um triângulo ABC e sendo CX, olha, C, até aqui, CX, a semirreta oposta à semirreta CB, ou seja, eu tenho aqui, ó, daqui para cá eu tenho um lado e daqui para cá eu tenho outro. Observa que eu tenho semirretas opostas, certo? Então, olha lá, dado um triângulo ABC e sendo CX a semirreta oposta à semirreta CB, o ângulo E é igual a o ângulo ACX, certo? Então, este ângulo aqui, ó. Se ele colocou C, então ele está falando deste ângulo aqui, ó. Beleza? Então, observa o seguinte, ó. Que esse ângulo aí não pode ser maior do que o ângulo E. Beleza? Então, olha lá. Como é que a gente vai entender isso aqui? O ângulo E, aqui, ó, como está representado, ele é igual ao ângulo ACX. Beleza? Então, por isso que ele diz, um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Beleza? Então, observa que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Certo? Então, significa que se esse ângulo aqui for alfa, este ângulo aqui for beta e este ângulo aqui for teta, eu vou ter exatamente este ângulo aqui. Vamos dizer que este ângulo aqui seja de gama, né? Vamos dizer que esse ângulo aqui é o gama. Observa aqui o seguinte, se eu for colocar valores para o alfa, teta e beta, se eu colocar aqui para o alfa 30 graus e aqui, vamos dizer que seja 90, vamos colocar aqui 90, né? 90 graus e aqui 30 graus. Ou melhor, 60 graus. Eita, ficou bonito aqui, né? 90 graus, 60 graus, dá 150, então o ângulo beta seria 30 graus, certo? Observa que eu tenho um ângulo raso aqui, ó. Então, esse valor aqui deste ângulo externo gama, significa que é 30, mais quanto para dar 180? 150. Certo? Então, observa que nenhum ângulo adjacente é maior do que o ângulo E, 150 graus. 90 graus, beleza? Então, por isso que ele diz um ângulo externo de um triângulo E
é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Sempre esse ângulo externo é maior. Beleza, pessoal? Então, olha lá, para a gente aplicar e finalizar essa aula, vamos resolver 3 exercícios aqui bem tranquilo. Então, olha lá, o primeiro exercício é o seguinte, aplicando a definição. Se eu tenho aqui, ó, se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine BC, ok? Então, olha lá, ele quer saber, ó, essa medida BC, tá? Então, qual é essa medida BC? É essa aqui, ó. Não coloquei aqui, né? A, vértice B e o vértice C. Então, ele quer essa medida aqui, ó, BC, ok? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui, professor? É simples, olha. Bom, se eu tenho um triângulo isósceles, eu já sei a definição do triângulo isósceles, que eu tenho dois lados iguais e uma base diferente. Então, eu sei que este lado aqui, ó, ele é igual a esse. Então, vou igualar isso aqui e acho o valor de x, certo? Então, olha lá, 3x menos 10, isso aqui é igual a x menos 4. 3x, o x passa negativo e o menos 10 passa somando. Então, vai ficar menos 4 mais 10. Ok? E agora, cadê? Tá, 3x menos 2x, menos x vai dar 2x. Beleza? E aqui, ó, menos 4 mais 10. Cadê? Menos 4 mais 10 vai dar o quê, pessoal? Vai dar 6. Certo? E aqui, ó, 6 dividido para 2 é exatamente 3. Bom, se o x vale 3, é só pegar esse carinha bem aqui, ó, e substituir, ó. 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 é 6, mais 4 é 10. Então, se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine a medida BC, tá? Então, se é isósceles, eu preciso igualar 3x menos 10 igual a x menos 4. Beleza? Então, igualando aqui esses dois lados, porque eles são iguais, eu vou achar aqui, pessoal, o valor de x. Ok? Então, vai ficar o quê? 3x menos x vai dar 2x. E ali o menos 10 vai passar mais 10. Então, vai menos 4 mais 10. Lembre dessa regrinha. Menos com mais é menos. Conserva o sinal do maior. Então, por isso que ficou 6 positivo. Beleza? Então, x é igual a 6 dividido para 2. E x é igual a 3, beleza? Se eu substituir aqui, eu vou ter que este lado aqui é igual a 10. Beleza, pessoal? Então, tranquilo. Agora, a questão 2, olha. Se o triângulo ABC é isósceles, ou novamente o triângulo isósceles, de base BC, então eu tenho essa base aqui, ó, BC, determine x. Então, olha lá, se o triângulo é isósceles, esses dois lados são iguais e estes dois ângulos também são iguais, certo? Se os dois ângulos são iguais, as duas bases, os dois lados são iguais, então é só igualar esses dois ângulos aqui, ó. Beleza? E eu acho quem? O valor de x. Então, vou pegar 2x menos 10 igual a 30. Ó. Agora vai ficar 2x igual a 30 menos 10 vai ficar mais 10. Então, x aqui é igual a 30 mais 10, 40, ó, dividido para 2, porque o 2 passa dividindo. Isso aqui é igual a 20. Ou seja, o valor de x é igual a 20. Se eu quisesse saber o valor deste ângulo aqui, ó, como este ângulo aqui é 30, esse ângulo também vai ser 30. Se eu substituir o 20, ó, 20 vezes 2 dá 40, menos 10 vai dar também 30. Beleza? Se ele quisesse aqui o valor do ângulo, nem precisaria fazer cálculo, né, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, para a questão 3. Olha lá. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine x e y. Então, olha lá. Se eu estou falando de triângulo isósceles, eu estou falando exatamente de ângulos que esse y aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui também, que eu vou chamar de y. Eles têm lados iguais, certo? É um triângulo isósceles. Também tem as bases de ângulos iguais, beleza? Então, como é que eu faço para encontrar o valor de x e y? Observa aqui nessa primeira parte deste ângulo raso aqui, que é igual a 180, eu vou somar tudo isso aqui, ó, 2x menos 40 mais y igualar a 180. Porque eu sei que a soma, né, de meia circunferência, né, eu tenho 180 graus. Então, por isso que eu igualo a 180 graus. Então, organizando aqui, eu vou ter 2x mais y, isso aqui é igual a 180, o menos 40 passa positivo, certo? Então, fica mais 40.
Então fica 2x mais y igual a 180 mais 40, dá exatamente 220. Vamos guardar esta pequena equação aqui, certo? Vamos lá para a próxima. A próxima eu tenho o seguinte, ó, y mais x mais 45, isso aqui é igual a 180. Novamente aqui, a soma de todos esses ângulos aqui tem que dar exatamente 180. Vou conservar o y aqui, mais o x, e passar o número 45 para lá. Então, fica 180 menos 45. Opa, menos 45. Então, y mais x é igual a 180 menos 45, 135. Observa que eu tenho dois valores com duas incógnitas, certo? Que não tem o valor de nenhuma incógnita. Então, vou utilizar aqui o que, pessoal? Sistema, né, galera? Vamos fazer através de sistema. Então, eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 135. Isso aqui também é igual, olha, 2x mais y é igual a 220, ok? Então, vamos organizar e fazer. A gente pode fazer por adição ou substituição, certo? Então, vamos fazer por substituição, mais tranquilo. Então, vou isolar aqui, ó, o x e vou passar o y subtraindo, vai ficar 135 menos y. E agora, professor, substitui aqui na segunda equação. 2 que multiplica o valor do x, que é quanto agora? 135 menos y, mais y igual a 220. Perfeito. Então, agora eu terei o resultado. Veja, 2 que multiplica 135 vai dar 270. Menos 2 que multiplica menos y vai dar menos 2y. Mais y igual a 220. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar mais para cá para não empatar aqui, né, pessoal? Para parecer bacana. Então, vou colocar aqui, ó, 270. Eu vou passar lá para o outro lado, subtraindo, não é? Então, vou ter aqui, ó, menos 2y mais y vai dar menos y igual a 220. Menos 270. Beleza? Então, vou ter que menos y é igual a 220 menos 270 vai dar quanto isso aqui, pessoal? 220 menos 270 vai dar, claro, 50. Então, menos 50, né? Então, aqui eu multiplicando por menos 1, eu vou ter que o y é igual a 50. 50 o quê, pessoal? O valor do x, do y. Beleza? Então, se o valor do y é 50, então o que? 50 graus. E quanto é o valor de x? É muito simples. É só pegar exatamente aqui, ó, e substituir na fórmula. Onde é que eu tenho aqui, ó, x mais y, certo? Então, vou pegar aqui, ó, colocar até de outra cor para diferenciar. X mais y é igual a 135. Quanto é que vale o meu y? O meu y vale 50, que eu acabei de achar. Então, mais 50 é igual a 135. Então, o x aqui é igual a 50, passando subtraindo, vai ficar 135 menos 50. Isso aqui vai dar 85. Beleza, galera? Então, o valor de x é quanto? 50. E o valor de y é 85. Beleza? Tranquilo. E para a gente finalizar esta aula, né? Esta aula 3, determine x e y sabendo que o triângulo é equilátero. Bom, se eu sei que o triângulo é equilátero, eu sei exatamente que este lado é igual a esse e é igual a esse. Então, vamos trabalhar esses dois lados que eu tenho variáveis iguais, que é o x. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 2x mais 1. Posso igualar a 3x menos 3? Posso, porque são lados iguais. Todos os lados são iguais. Então, aqui, ó, 2x mais 1, eu vou colocar o x para esse lado, passa para cá o x e número para o outro. Menos 3, passa menos 1. Então, 2 menos 3x, 2x menos 3x vai dar menos x, ó. E aqui, ó, menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Multiplicando aqui por menos 1, eu vou trocar o sinal de ambos os lados. Então, vai ficar x igual a 4. Beleza. Se o valor do x é 4, vamos atrás do valor do y. Como é que eu acho o valor do y, pessoal? É simples, ó. Eu vou pegar uma dessa aqui, ó, ou 2x mais 1 ou 3x menos 3, tanto faz. Então, a gente pega 2x mais 1 e iguala a quem? A y, já que todos os lados são iguais. Então, pega esse lado e iguala a y,
que é também igual a ele. Então, 2 que multiplica o x, eu achei que é quanto? 4. Mais 1. Isso aqui é igual a y, certo? 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Então, o y aqui é igual a 9. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí, certo? Essa aplicação da definição dessa segunda aula terceira aula de triângulos. Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Se inscreva no canal, aperte o sininho e compartilhe aí para o Brasil inteiro. Que aqui nós vamos ter ex-alunos que vão ser aprovados no Enem e, claro, em outra universidade. Até a próxima. Fui!